Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo superabunda em nossas vidas, nos fazendo crescer a cada dia no conhecimento e na graça. Meus amados, hoje no domingo nós estamos começando uma nova lição bíblica, semanal, diariamente a gente vai estar examinando aqui 2 perguntas do livro de Hebreus. E essa semana, especificamente, estaremos estudando aqui o capítulo 6 do livro de Hebreus, numa sequência que nós estamos dando desde o capítulo 1, essa aqui já é a 6ª lição. Então, durante essa semana estaremos estudando sobre o seguinte tema: ainda rudes ou melhores? Vamos continuar sendo rudes ou nos tornarmos pessoas melhores? Em outras palavras, o apóstolo Paulo, falando aqui aos hebreus, ele pergunta: vocês vão continuar sendo rudes, continuando com a mente rudimentar, preso aos antigos rudimentos, ou vão se tornar pessoas melhores, transformadas pelo Espírito de Cristo Jesus? Pois bem, o verso síntese está no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Olha, o verso síntese desta semana, o versículo 9 do capítulo 6 de Hebreus, deixa bem claro que Paulo fala aqui aos seus amados. O texto aqui está se dirigindo aos amados, ou seja, aos cristãos, Neste momento, Paulo fala exatamente aos cristãos que, obviamente, a maioria, hereditariamente, vinha dos hebreus. Vinha do povo hebreu, vinha de Jerusalém, vinham dos judeus, e de outros judeus que estavam ali, espalhados pelo mundo, desde a diáspora do ano 34, lá em Jerusalém, O livro de Hebreus aqui deve ter sido escrito por volta do ano 62, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, e é justamente nesse período aqui, já tinham muitos judeus espalhados pelo mundo, depois da invasão de Roma a Jerusalém. Então Paulo fala aqui, especificamente aos amados, Ou seja, uma intimidade aos irmãos da mesma fé. A carta é direcionada aos hebreus, mas obviamente nesse contexto específico ele está falando aqui aqueles que realmente haviam sido resgatados por Cristo Jesus deste mundo, de toda a religiosidade judaica, muito presa às tradições e aos costumes, que inclusive vamos tratar aqui justamente nesta lição dessa semana. Exatamente aqui no capítulo 6 vamos tratar desses assuntos, em relação à mentalidade rudimentar que os hebreus tinham, justamente por não aceitar essa linguagem que Paulo fala da era do Espírito, a era do Espírito, a época da graça, o entendimento de uma lei espiritual que Paulo vai tratar, e não uma lei legalista, uma visão legalista da lei que eles tinham, tudo baseado em costumes, baseado em tradições, aonde o homem ele era mais privilegiado do que Deus. O homem era mais ouvido, mais temido, mais obedecido do que Deus.
né? Esse é o corpo da religiosidade de ontem, do que acontecia antes lá em Jerusalém, e que infelizmente nós estamos vendo isso sendo replicado nos dias atuais, né? Uma igreja que é muito tradicional na atualidade, né? Muitos membros temendo, adorando, servindo, louvando os seus líderes, preso a costumes, já não examinam mais a Bíblia por si só. Então, muito das suas crenças estão baseadas naquilo que eles escutaram, que escutam hoje dos seus pastores, do que escutam no púlpito, suas ideias, suas crenças, né? Estão baseados em ideias de homens e não num claro assim diz o Senhor, né? Então, é muito fácil de nós entendermos, compreendermos a situação religiosa que os apóstolos combatiam diante da liderança religiosa dos judeus lá em Jerusalém, quando nós conhecemos de fato e de verdade a realidade da igreja atual, do sistema religioso, ou da religião sistematizada, aonde o homem quem comanda, né, aonde os homens são temidos, aonde os homens dão as ordens, aonde Deus não tem voz e vez, onde a palavra de Deus muitas vezes ou sempre é sufocada pela tradição religiosa que impera desde a Idade Média e que, infelizmente, mesmo nós vivendo hoje na era da informação, com todo o recurso, né, com tantas informações que a gente pode examinar e pesquisar a Bíblia por si só, ainda tem gente cometendo os mesmos erros, com a mesma mentalidade rudimentar que os hebreus da época de Paulo tinham, aonde Paulo faz uma série de exortações aqui neste livro. Pois bem, vamos dar continuidade então ao estudo aqui da lição de Hebreus, começando aqui com esse verso, né? Paulo falando aos amados, né? Paulo diz que espera dele coisas melhores, né? Coisas melhores que vai ajudar o homem na edificação para a salvação, né? É assim que Paulo estava falando para eles. Bom, meus amados, vamos continuar aqui. Vamos para a primeira pergunta da lição desta semana. E a primeira pergunta, na verdade, aqui são duas perguntas, né, numa só, que diz assim: que apelo faz o autor da carta aos Hebreus? E qual o objetivo desse apelo? Que objetivo tem esse apelo que é feito aqui pelo apóstolo Paulo na carta aos Hebreus? Hebreus 6, versículo 1, diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo, ou a respeito do Cristo, né? E avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Olha que coisa, né? Paulo está falando aqui aos hebreus, fazendo um apelo muito grande que eles devem deixar os ensinos elementares sobre o Cristo. Os ensinos, a palavra Cristo aqui, que vem do grego, né? Christos, ela tem origem no hebraico, que a palavra lá é Messias, né? Messias, ou Meshishá, no hebraico, que vem do termo ungir, ungido, né? Então, quando nós olhamos aqui para esse contexto aqui, Paulo está dizendo, olha, deixemos de lado aquela conversa que vocês estão examinando do Antigo Testamento, apontando para um outro Messias que vai vir. O Messias já veio. A gente não tem que estar estudando as mesmas coisas do livro de Isaías, profecias que apontava para a vinda do Messias, que já veio. Vão bater na mesma tecla? Vão estar continuando negando Jesus como Messias, se ele já veio? Né? Aí por isso que ele pede, e avancemos para a maturidade, reconheçamos que Jesus é o Messias, que ele já veio, e agora vamos escutar dele. Qual é a nova aplicação dessas escrituras sagradas para o futuro, para a nossa vida hoje, o presente, obviamente, né? O hoje é muito apelado aí pelo apóstolo Paulo para que todo esse conhecimento seja colocado em prática hoje, obviamente, mas há muito na palavra de Deus apontando para o futuro. O que é que o Messias vai dizer para a gente, relacionado àquelas profecias do Antigo Testamento
que apontava para o Messias, mas que tem um duplo cumprimento, que vai, o que foi é o que será, o que aconteceu tornará a ser feito, o que disto vai ser lançado lá para frente, né? Tem que perguntar ao Messias, não é mesmo? Então Paulo ele faz um apelo muito grande aqui aos hebreus, que é necessário avançar para a maturidade, porque permanecer naquele conhecimento da letra literal, da letra morta do Antigo Testamento, como estudamos na semana passada, o capítulo 5, o apóstolo Paulo dizia que era permanecer como criança tomando leite, sendo necessário partir para uma alimentação sólida, uma alimentação mais nutritiva, que era a que ele estava apresentando, que era um conhecimento espiritual mais profundo. Era pegar tudo que era tipo do Antigo Testamento e buscar o conhecimento do antítipo. É analisar as coisas do Antigo Testamento que estavam vinculadas, que estavam sendo apresentadas em sombras, para encontrar a realidade a partir de Cristo. A partir de Cristo, que era o Messias. Justamente a grande prova de que ele é o Messias é que ele vem trazendo toda essa compreensão que durante séculos ou milênios, né, ficou ali embotado ali, ficou uma nuvem na visão de todos os profetas anteriores e dos patriarcas, né? Eles não conseguiam enxergar a maneira plena e absoluta como Cristo apresentava as Escrituras, apresentando ele em cada tipo do Antigo Testamento. Por isso que Paulo diz assim, ó, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Então, quais é lançar os fundamentos antigos de atitudes que conduziam à morte, de fundamentos para o arrependimento? É você pegar um cordeirinho de 1 ano, chega lá no santuário e diz assim, estou arrependido, deixa eu botar a mão na cabeça do cordeiro, deixa eu confessar o meu pecado, mata o cordeiro no meu lugar aí. Ou seja, Paulo está apelando, obviamente, que não devemos lançar de novo. A gente vai agora reabrir, reconstruir o santuário, reinaugurar o santuário para voltar a matar cordeiro. Vamos estar pregando na sinagoga, dentro da igreja, nos templos, né, nas casas de estudo, nos ambientes de estudo da palavra. Vamos agora começar a estar falando de morte de cordeiro? Vamos continuar trazendo essa ideia de que tem que ter um sacrifício de cordeiro e outras coisas mais, né? Não era só o sacrifício do cordeiro. Tinha uma série de cerimônias, do cerimonialismo, que isso vinha da tradição, né? Que isso havia se tornado uma tradição agora, porque todo o cerimonialismo se cumpriu em Cristo. Tudo se cumpriu em Cristo. Todos os sacrifícios que derramavam sangue no santuário apontavam para Cristo. Todos os outros sacrifícios que não tinham derramamento de sangue, como o sacrifício de oblação e outros, também apontavam para Cristo. A flor de éfa, o bolo de flor de éfa, né, uma éfa de farinha, a farinha sem fermento, o pão que eles comiam ali, aquele pão que era oferecido, Cristo é o pão que desceu do céu. Então tudo apontava para Cristo. Tudo, exatamente tudo. Então Paulo, quando faz esse apelo aqui, ele está justamente falando ao povo hebreu, aquele povo hebreu que estava muito preso. Até hoje, o judaísmo ortodoxo quer construir o terceiro templo, porque não aceita Jesus como Messias, justamente para trazer esses antigos fundamentos, como Paulo chama aqui, né? Lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Ora, Paulo vem falar agora de vida. Cristo já ressuscitou. Por que eu tenho que continuar matando novilha, matando cordeiro, se agora o assunto não é mais morte? O assunto era morte antes de Cristo morrer na cruz do Calvário. Mas depois que Cristo morre e ressuscita, o assunto agora é vida. Essa é a linguagem que Paulo está apresentando, porque o Messias veio trazer vida. Essa é a questão de vida. É por isso que, quando Cristo morre, o véu do templo do santuário se rasga do alto a baixo para dizer assim, cessaram as mortes. Porque a última morte, a perfeita, acabou de acontecer em Cristo. A partir de agora, no santuário, não tem mais morte, agora é vida. O santuário, que é a mente do homem agora, vai agora receber o espírito de vida, o espírito vivificante, que Cristo veio conceder. Então,
É essa a linguagem, aqui de forma resumida, que o apóstolo Paulo está tentando transmitir ao povo hebreu e aos amados, como diz o contexto, aos amados, quem? Os cristãos, aos servos de Cristo, né, chamados de cristão na época, aos servos de Cristo, que muitos deles tinham vindo do hebraísmo, do meio dos hebreus, dos judeus, e que haviam aceitado corretamente a pessoa de Jesus Cristo como um Messias, como ungido, como enviado de Deus, e que eles não poderiam trazer toda essa carga cultural e costumeira, e dos costumes, do meio dos judeus para dentro do cristianismo. Não podiam trazer. Eles não bastava eles saírem do meio dos judeus, da religião judaica. Era necessário tirar dentro deles também o judaísmo. Esse é o grande problema de muita gente ainda hoje. Eles abandonam as suas antigas igrejas com os erros que tinham lá, mas eles não conseguem tirar a igreja dentro deles. O costume daquelas igrejas. E essa é uma grande dificuldade. E é necessário que o homem seja purificado completamente de todo e qualquer erro. Segunda pergunta nos traz aqui mais um questionamento que diz assim: como os hebreus se tornaram cristãos? Não deveriam estar presos aos costumes tradicionais da sua antiga religião? Vamos ver, como é que eles se tornaram? Vamos perguntar aqui a Paulo, né? Agora, o capítulo 6 é o versículo 4, que diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Olha que linguagem, né? Pois bem, então Paulo está dizendo aqui que aqueles cristãos que vieram do meio dos hebreus, para que ele está escrevendo aqui em especial, ou para os hebreus que não estão mais no meio dos judeus, da religião judaica, e agora é cristão, é servo de Cristo, né? E que provaram do dom celestial, o batismo com o Espírito Santo, que receberam dons celestiais que eles eram incapazes de fazer, porque na época deles, antes de Cristo, né? Esse povo todinho entendia que só quem podia ter dom celestial eram os sacerdotes. Só os sacerdotes podiam ter, falar de forma poderosa ou desenvolver qualquer outra coisa com dom celestial. E esse povo, todo esse povo, era praticamente inútil na obra de Deus, vivia só para manter o sistema religioso, né? E agora, qualquer gentil, judeu, pobre, rico, né? Qualquer pessoa que era batizado no nome de Jesus Cristo, recebia o dom celestial, e pessoas até ignorantes como Pedro, né, indouto e letrado, como João, falando em outros idiomas, né, cheio de poder do Espírito Santo, muita gente recebendo o dom de curar, o dom de ensinar, né, são inúmeros dons que o Espírito distribuía, o Espírito de Cristo, né, distribuía, que ele é o cabeça do corpo, né, Cristo é quem batiza com o seu Espírito, né, cada um. Então, como é que o povo que já recebeu, foi iluminado com esse dom celestial, que antes não tinha nada, era só escravo do sistema religioso, era usado, explorado e dominado pelos líderes religiosos, né, os grandes sacerdotes, os doutores da lei, escribas e fariseus. Então, agora eles tinham esse dom que lhes trazia à mente a certeza de que Deus havia batizado, que agora eles sentiam coisa que nunca tinha sentido, eles sentiam agora a liberdade, né, pelo conhecimento que havia chegado à sua mente, e agora eles iam voltar à antiga religiosidade, né? Por isso que Paulo diz com todas as letras assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados a mente, né, provaram o dom celestial, ou seja, o Espírito de Deus na mente deles, né, tornaram participantes do Espírito Santo, vocês tornaram. Ou seja, esse verso aqui está dentro de um questionamento, né? E agora vocês vão voltar aos antigos rudimentos, é isso? Isso é o verso 4. Se nós lermos do versículo 1 até o versículo 3, é justamente esse o contexto que Paulo está escrevendo. Vocês vão voltar ao antigo sistema religioso, todas as suas práticas escravizadoras ou escravizatórias, né? De dependência do homem, exaltação do homem,
Lá eles dizem bem claro que servem a Moisés, estão na cadeira de Moisés, que Moisés é maior do que Jesus, que Moisés é isso, eles são servos de Moisés e não servos de Deus. É assim que eles falavam, né? Então, toda uma religião baseada em exaltação do homem. Uma religião que não apresentava Deus. Desde lá, isso já vinha de muito tempo, né? Desde os dias lá os dias de Josué, né? Os dias de Samuel também, né? Principalmente o dia de Samuel, quando o professo povo de Deus, chamado povo de Deus, né? Os filhos de Israel, quando o Senhor disse para Samuel e ungiu um rei, porque o povo não queria mais ele como rei, porque o povo queria um rei como as outras nações. O povo queria ser dominado por um ser humano. O povo não gostava de Deus, tinha que ser um ser humano. O povo não gostava de um Deus que eles não pudessem ver. É por isso que eles fizeram muitas estátuas, né? De pedra, de metal, de barro, né? Então eles fizeram de madeira muitas estátuas que eles queriam ver, tinham que tocar no Deus. Eles tinham que manipular, com a mão suja dele, tem que manipular. Tem um Deus que eles têm que dominar. O homem sempre quer dominar o Deus dele, né? Não é assim como ele quer? E Deus é invisível. E o povo vivia numa teocracia que não faltava nada, mas eles sentiam essa coisa. Eles querem um Deus que os olhos dele alcancem. E aí o Senhor disse, ô Samuel. Samuel ficou muito triste, né? Como quiser chorar, revoltado. E o Senhor diz, olha, fica assim não, Samuel. Eles não rejeitaram a você, não, rejeitaram a mim. Então eu vou dar a eles um rei, como as outras nações têm, né? Do jeito que eles querem. Um cara bonito, alto, forte, né? Eles não querem aparência, não querem a coisa do olho, vai ser dado isso para eles. Né? Agora a igreja de hoje, a igreja cristã de hoje, é 10 vezes pior do que aquela lá. Porque a igreja de hoje, ela se tornou tão rebelde, tão maluca, parece uma mulher louca, né? Aquela mulher louca da Bíblia, que a Bíblia cita, mulheres loucas. Pois bem, se tornou tão louca a igreja de hoje, que aí é que ela diz abertamente que ela gosta do pastor bonito, do padre bonito, do bispo bonito, né? Do rico, do poderoso, daquele que fala bonito, daquele que tem uma presença de palco. A igreja está procurando isso, a aparência. Né? A igreja é tão pobre e ela chegou num nível de depravação tão grande que hoje a igreja declara. Os membros abrem a boca e dizem, não, eu gosto daquele porque ele é mais bonito, aquele outro eu não gosto não. Aquele outro fala a verdade, mas é feio, é pobre, eu não gosto dele não, eu gosto do outro. É o mesmo estado espiritual da igreja do passado, né? É uma igreja que está muito presa às coisas materiais, aos costumes, às tradições, tudo aquilo que se pode pegar, pode ver, pode manipular, mas ela não quer o dom celestial, ela não quer tudo aquilo que é invisível aos olhos, mas que ilumina o homem interior, né? O dom celestial que vem ela rejeita isso, ela esquece, né? E é isso que Paulo está tentando falar com uma linguagem que atinge ao povo hebreu, uma linguagem da crença da época deles. Talvez muita gente tenha dificuldade de entender por causa disso. Paulo está tentando explicar exatamente isso, que aquela religião do judaísmo, e o judaísmo até hoje é assim, se você conhece o judaísmo, até hoje é assim, é muito apegado à tradição. Eles amam mais a língua hebraica do que o próprio Deus. Eles amam mais os seus costumes, as suas festas, as suas tradições, do que a própria palavra de Deus. Então, amam muito isso, são muito apegados, muito arraigados. E o que tem de crente apegado à sua igreja, ao seu profeta, ao seu líder, às suas liturgias, aos seus rituais, aos seus hábitos e costumes dentro da organização religiosa, que eles não trocam isso por nada. E Paulo apela o tempo todo a esse homem espiritual que analise isto, para que eles não estejam presos. Né? Agora, se você já recebeu o dom celestial, já sentiu, nunca desapegue disso não. Porque essa é a verdade, aí está a libertação. Cuidado com o sistema religioso, cuidado com os costumes e tradições religiosas, porque isso é uma verdadeira prisão. Então, esse é o contexto inicial aqui do capítulo 6 de Hebreus, que nós estamos começando a estudar essa semana. Vamos dar continuidade e crescer nesse conhecimento.